Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar então essa série dos 12 princípios da animação, que é assim, eu sei que tem várias playlists por aí sobre os princípios, mas eu quero deixar aqui no canal pra, se você estiver procurando, se você gosta do jeito que eu explico, tá aqui pra vocês. Então hoje a gente começa com o princípio do squash e stretch, ou, né, comprimir e alongar. Antes da gente começar, eu vou passar umas mini animações aqui pra vocês, tá bom? E eu quero que vocês escrevam, escrever mesmo, tá? Pega aí papel e caneta. E eu quero que vocês escrevam pra mim o que vocês acham que tem de errado. Em qual parte da animação. Quanto mais detalhado, melhor. Ao longo do vídeo, pode ser que você perceba o que tá de errado, mas assim, não apaga a sua resposta nem nada. No final do vídeo tem o gabarito. Então é só pra você checar mesmo. É um quiz, né? Um testezinho. Eu acho que fica interessante. Então, pega o papel e caneta aí, bora lá. Anotou? Ótimo, vamos pro vídeo. Então, o que é o squash and stretch? Traduzindo, é compressão e alongamento. É a deformação de corpo, e essa deformação pode ser causada por força externa ou interna do corpo, respeitando ou não o grau de deformação que esse corpo teria na vida real. E esse grau de deformação vai, assim, ser definido pelo estilo de animação que você tá fazendo, pela direção de arte, enfim. Parece complicado, eu sei, mas eu juro que o que eu falei vai fazer sentido. Vamos ter em mente que a animação é a ilusão e caricatura de um movimento no espaço e tempo. A gente tem que pensar em como os corpos agem na vida real, como eles se deformam. Tudo que não é rígido, deforma. Vem pra cá. Vem dar oi pro pessoal. Aí, agora você fica quieto. Então tá. Exemplo, uma bolinha de borracha. Se você pegar um pedaço de pano e esticar, você vai sentir as fibras, né, puxando a camiseta. Na verdade, até corpos rígidos deformam, só que é muito pequenininho, a gente nem percebe. Então, assim, são materiais como madeira, pedra, metal. Por exemplo, sabe aquele barulhinho que acontece de noite, tipo aqueles tá? Aquilo é a deformação da madeira ou de algum metal perto que expandiu no calor do dia e comprimiu com o resfriado da noite. Eu juro que não é um fantasma andando pelo seu apartamento, né? Então, quanto mais rígido um corpo, menos ele deforma, mesmo em uma animação, dependendo, claro, do estilo de animação. E por que isso é importante? Porque quanto mais squash e stretch, quanto mais deformação, mais cartunesco, e esse nível cartunesco pode ser um indicativo de vida. Exemplo, um esfregão que estava no canto, e aí um certo ratinho vai e enfeitiça aquele esfregão, o esfregão começa a dançar pra lá e pra cá e remexer. Ele está deformando, indicação de vida. Entendeu? Pegou o esquema? Então, em geral, acho que você pode guardar aí na sua cabeça que tudo que deforma é vivo, e um objeto inanimado ou rígido, ao ganhar vida, começa a ter deformação também, começa a ter squash e stretch, de uma forma mais exagerada. Se fez sentido pra você, por favor, deixa um likezinho pra mim. Por favorzinho, deixa um comentáriozinho. Só um, nossa, Júlia, finalmente squash e stretch começou a fazer sentido pra mim. E não só numa bolinha. Por favor, faz esse favor pra mim. Se inscreve também no canal. Bom, recadinhos paroquiais dados, vamos voltar pro vídeo. A primeira regra do squash e stretch é que o volume não se altera. Afinal de contas, você tá deformando um corpo, você não está alterando ele. Então, assim, se ele puxa, ele vai encurtar das laterais. Se ele comprime, ele vai expandir aqui, né? E quando que esses corpos vão sofrer o squash stretch? Como eu falei no início, com uma força externa ou uma força interna. Então, assim, aula de física da escola. Uma força aplicada num corpo, comprimindo ele, temos um squash, né? Apertando. Uma força externa que tá puxando as extremidades dele, temos o stretch, que é o alongamento. Esse é o mais básico, que é uma força externa. Como que funciona agora com a força interna? Exemplo, se você for pular, você vai se agachar e o seu corpo vai comprimir, né, juntando toda essa energia em potencial para te lançar ao pulo.
quando você vai espirrar, né, você comprime o seu rosto. O seu rosto, ele enruga. E numa animação a gente vai fazer um enrugado, mas a gente vai comprimir tudo. Lembra? Parte de caricatura? É o exagero? Tá, Júlia, mas e um alongamento interno? Se um alongamento você tem que puxar as extremidades. Funciona como uma reação de algo que veio do seu corpo. Então, por exemplo, você vai arremessar uma bolinha muito longe. Você pode até não ver na hora, mas você sente os seus músculos alongando. Acontece isso. E não foi uma força externa que tá puxando o seu braço. Foi um resultado de uma força que você juntou. Então veio de fonte interna do corpo. Você se espreguiçando, por um exemplo. Você bocejando, a sua mandíbula vai esticar. O seu rosto vai esticar. Ou se você assustar, tipo... né? Estica. E aproveitando aqui para fazer um parênteses pra gente falar sobre smear, porque pode ser uma dúvida que você tenha aqui ou vá ter, então já vamos deixar aqui claro. No geral, a gente pode dizer que um corpo movendo muito rápido, ele estica, ou ele dá a sensação de que ele tá esticando. Esse é o smear? Sim e não. Pense no smear como um motion blur. Stretch é algo que é usado no smear, para fazer o smear, mas não é um único artifício. Então, não vincule as duas ideias. Smear já é um conceito mais avançado, com certeza eu vou fazer um vídeo separado sobre ele, mas tô fazendo esse parênteses aqui porque pode ser uma dúvida que você começa a ter aqui nesse vídeo mesmo. Fechando parênteses. Ai, Júlia, mas é complicado, não tem uma regra geral, tipo da bolinha? Você não pode explicar a da bolinha que vai e pula e ela estica e deforma? Não. Em animação, cada caso é um caso e cada cena é um problema a ser analisado e resolvido por você. Cada direção de arte tem regras diferentes, níveis de abordar os princípios diferentes. Então, é imprescindível que você entenda os princípios para você saber os limites e você poder quebrar essas regras conforme a direção de arte, o seu estilo pede. Se você quer seguir uma regra de comprime, alonga 2 vezes, alonga aqui, puxa pela metade, ou algo assim, o quanto que comprime, o quanto que alonga, pode ser, você pode fazer isso, mas você vai ficar extremamente limitado. Então, uma dica aqui, observe no seu dia a dia, em movimentos que você está fazendo, se você fosse transformar aquilo numa animação, aonde você aplicaria o squash e o stretch? Que parte que tá comprimindo, que tá reservando energia interna, ou então que tá sofrendo uma compressão de uma força externa, ou então que parte do seu corpo tá se alongando, tá se esticando, ou tá sofrendo uma força externa e sendo puxado. Quando você penteia o cabelo, você puxa o cabelo, a gente podia ter um stretch ali. Quando você tá escovando o dente, seus dentes, sua bochecha, ela tá comprimindo, porque você tá fazendo força pra abrir. Se você assoviar, você pode fazer o personagem com a boca mais esticada. Então, assim, são vários pequenos detalhes de vários tipos de movimento, seja o corpo inteiro, ou seja, assim, às vezes só um piscarzinho de olhos, né? Você faz aquele wink. Nisso aqui eu teria colocado um squash, né? Pra fazer o efeito melhor. Então, pode ser algo de corpo inteiro ou pode ser em muitos detalhes. Isso cabe a você decidir. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha sido clara. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário e quem sabe eu respondo as dúvidas num vídeo futuro. Não esquece de verificar se você já deu like pra mim, né? Por favor. Se você se inscreveu e eu vejo vocês no próximo vídeo.